hoje é sobre a unificação do corpo, né? Quando o Senhor me deu essa palavra, eu achei que eu ia falar sobre sobre a unidade do corpo, sobre temperamentos, né? Cada um tem o seu temperamento diferenciado. Então, uns são coléricos, outros são mais introspectivos, né? São mais conformes. Eu achei que eu fosse falar de temperamentos, né? Aí, e cada um tem uma forma de entender amor. Eu achei que também que eu fosse falar sobre as formas de entender amor, que um entende amor com toque, outro entende amor com presente, enfim, eu achei que eu ia falar sobre isso. É minha área, domínio, tiro de letra, Senhor. Só que aí, né, Deus faz diferente. Eita, glória a Deus. E aí, ele foi me conduzindo, então. E aí eu vou dar essa dinâmica. E Deus vem falando comigo já desde a semana passada, né? Eu e o Cadu, nós não somos casados. A gente namora. Ele mora na casa da mãe dele, eu moro na minha casa. E aí, nós conversamos a semana passada, né, sobre a questão do propósito do Senhor e ter um namoro santo. Nós decidimos, né, há um ano e meio atrás, a gente já tinha conversado sobre isso, a gente acaba sendo filho teimoso, né? E agora a gente decidiu mesmo pelo namoro santo e se manter, né? Até porque, imagina eu falando como que eu vou vir aqui, como que eu aceitaria vir aqui? Eu falei, Senhor, mas glória a Deus, foi tudo, porque eu nem tinha recebido o convite da Mineia, né? Só pela questão do Ministério Infantil, falei, eu não posso, eu preciso ser exemplo para as crianças, como eu vou ser exemplo para as crianças, né? Eu sei que eu sou pecadora, sou falha, mas, né? Enfim, nós decidimos. E aí, até no domingo, Deus tocou e falou, se consagra. No domingo, Deus falou, se consagra. Então, eu continuei ali em oração e na segunda ele me deu uma palavra que era sobre, porque eu sigo uma pastora no YouTube, no Instagram dela, ela é pastora de crianças, é a pastora Wilde Adorno. Ela tem um ministério grande com crianças, muito, né, ela faz um trabalho maravilhoso e ela capacita os seus líderes de criança. E aí, ela fez um devocional de 8 dias para os seus líderes e postou no YouTube e eu estava assistindo, não saí primeiro. Eu não saí primeiro, porque o principal, ela colocou no primeiro dia do devocional, que como você vai saber o que Deus quer ensinar para as crianças se você não ouvir Deus? O que você vai estar passando para as crianças se você não ouvir Deus? E como que você ouve Deus? No secreto, né? E quando você ouve Deus, e quando você está falando sobre Deus, existe o avivamento, né? Porque você começa o Espírito Santo ele se move, né? Dentro do corpo. E eu estava maravilhada com essa palavra, eu estou ruminando nela. E aí, ontem, aí a Mineia, isso na segunda, no culto de domingo, né? Você falou comigo, e ontem, não, na outra semana. Enfim, você me disse que eu ia ministrar na outra quarta. Aí, beleza, Deus tinha me dado uma palavra, eu estava lá naquela palavra, eu não sabia como que eu ia falar daquilo, nem lembro agora, glória a Deus, mas eu estava lá naquela palavra tentando entender, falar com Deus o que é para falar daquele assunto. Quando ontem a Mineia manda uma mensagem para mim, como é que foi, Mineia? Conta aí. É para participar. Sério, conta aí como foi. Fazer uma palavra, eu tenho que estar em cima da hora, tudo bem, eu fiquei pensando, se ela não puder, ele vai preparar, eu não tenho então, na primeira mão, quando houve essa ausência, né, eu pensei assim, vou ver porque ela já seria para a próxima semana, mas se ela puder, amém, se ela não puder, ela vai dormir. E eu falei com ela, aí ela falou, e me deu uma palavra e eu não sabia o porquê. E agora eu entendi o porquê Deus me deu a palavra e mandou eu consagrar. Agora faz sentido o porquê Ele me deu essa direção antes do convite chegar. Aí fez sentido, Deus confirmou para ela.
Amém. Olha quando você está consagrando, quando você está conectada, quando você está em unidade, o que Deus faz, né? É tremendo. E aí, então, hoje Deus revelou a palavra assim, eu até comentei, quando terminou, eu falei, Senhor, eu fui pro banheiro, chorei. Foi no serviço, foi no meu trabalho, tá? Enfim, e aí, a unidade, o corpo, ele está em movimento. Então, nós vamos fazer uma dinâmica quebra-gelo sobre movimento, tá bom? É assim, eu vou fazer umas perguntas para vocês, e aí toda vez que a resposta for sim, você passa a bala para o lado direito, tá bom? Passa uma bala para o lado direito. Se a resposta for não, você não passa a bala. Tem uma hora que a bala pode acabar, tudo bem, tá bom? No seu caso, você vai dar uma corridinha, se for assim, tá bom? Por favor, obrigada. E aí, encontra com ela, irmão, encontra com ela no meio do caminho. Mas isso faz todo sentido. Na hora que eu estava orando, eu falei, Senhor, né? Deu errado, porque a dinâmica na internet funciona que é uma beleza, né? Mas aqui, então, enfim, vamos lá. Segura, tá bom? Segura. Gente, isso. Não se preocupem, não é para julgar a resposta, ninguém está avaliando a resposta, nada disso, tá? É para mostrar o movimento. Vamos lá. Você fez o seu devocional hoje? Uma só. Você já leu a Bíblia toda? Na sua vida, em qualquer momento? Você já leu a Bíblia toda? Para a direita, se fosse para a direita. Eita, Senhor. Não, irmão, tem hora que você vai ficar com um monte, você pode ficar sem nenhuma. Segura aí, irmão. Porque ele passou para você. E leu a Bíblia toda. Isso. Você falou de Jesus para alguém hoje? Irmão, você leu ao menos um capítulo da Bíblia hoje? Não se preocupa com a quantidade, só passa e recebe. Você arrumou a sua cama antes de sair de casa? Antes de sair de casa. Você almoçou hoje? Se não almoçou, se não, segura. Você louvou ao Senhor hoje? Todo mundo louvou. Estava todo mundo aqui. Louvou. Pode. Muito bem. Isso. Não revela, pastor. Se fez fácil, hein? Bom, agora é o contrário, tá? Agora vai voltar. Se for sim, entrega para o outro lado. Irmão, para a esquerda, tá bom? Deus te abençoe, profeta. Glória a Deus. Você serve em algum ministério da igreja? Eu vou fazer mais rápido, tá? Você recolheu roupa do varal hoje? Colocou a comida pro cachorro ou pro gato? Você trocaria seu emprego por um que você vai ganhar 30% menos, mas é algo que você é apaixonada por fazer? Você já pediu desculpa por algo que não tinha culpa? Você já decidiu perdoar, mesmo sem sentir que deveria perdoar? O sim é pra cá. Felipe tá se beneficiando aí. Vocês...
O entendimento ali tá. Porque, ó, minha Bíblia toda, assim, é tirando parado. Acabou, irmão, acabou. Você já entrou em uma discussão defendendo Deus? Gente, vocês perceberam que pode ocorrer que o corpo ele é dinâmico? Que acontece vai, que acontece vem, que tem entendimentos equivocados, que uns se beneficiam mais, outros. A gente acha que está se beneficiando mais, né? Mas aqui todo mundo é unido, vai dividir e voltar cada um com 3 balinhas. Fechou? Ah, vê quem tem, ó, pastor tinha um monte, não, Felipe não, quem que tem um monte? Entende? O que mais vocês conseguem falar sobre o corpo, sobre essa dinâmica? Oi? Vai ter um dia bom e um dia ruim. Vai ser um pouquinho pra falar. Isso, o que mais? Vai ter dias que você vai conseguir fazer. Tá. Vai ter dias que você vai conseguir fazer determinadas coisas e dias que não. Nem sempre vai ser exatamente devocional, oração, pregar a palavra, louvar, E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas é isso que nos fala. É concernente pessoal ou coletivo? Eu não entendi também. É o pessoal. Foi pro pessoal. Pessoal. É. Na verdade, o pessoal que estava. O grupo estava participando do seu pessoal. Tem vai ter um desafio. Tem dia que você não vai estar bem, né? E para não ofender o seu irmão, né? Você vai preferir se reservar para preservar o seu. Amém. E faz parte. Tem até um filósofo meio doido aí, chamado Nixon, que ele se retirou e passou um tempo recluso. E hoje, para não, isso é comprovadamente bom, não virar um ermitão. A gente foi feito para viver em comunhão, tá? Mas baixa pressão, acalma o estresse, tem uma série de benefícios. Você tirar um momento, inclusive para oração. Se você não está bem, se recua para orar, tá bom? Não, agora já pode. Tá liberado, não pode. Tá vendo? Esse é o corpo. Ai, que bênção. Esse é o corpo. Ele está em constante movimento. Mas vamos lá. Então, diversidade, valores, individualidade, tudo isso foi dito aqui, né? Amor e cuidado. E sim, devemos respeitar as características de cada um. São características e a gente precisa respeitar todas essas características. O amor em Cristo nos faz assim, mas tudo isso na igreja, no corpo, como funciona? Quando tudo isso está na igreja, está no corpo. Não está minha boca da religião. Isso. Vamos para Gálatas 5, 1, 8. Gente, eu juro, eu costumo viajar na Bíblia. É forte, pastor? É forte. Porque quando eu terminei, eu estava chorando pelo entendimento que Deus me deu. Essa palavra, o Senhor me revelou. Eu falei, Senhor, eu preciso buscar sobre o assunto. Eu vou assistir um podcast, né? E aí eu assisti um podcast, claro, que eu não vou assistir podcast, né? Assisti um podcast e pedi para o Senhor me direcionar, assisti um podcast sobre, e eles estavam discutindo sobre um livro específico, sobre a unidade da igreja. E ao mesmo tempo que esse livro ia sendo discutido, discursado ali, o Senhor foi me revelando na Bíblia o que ele estava dizendo a respeito disso naquele livro. Então, eu uso muito isso, tá? Se a Bíblia fala, eu falo. Se a Bíblia não fala, eu me calo. Tá certo? Então, tudo isso foi indo para a Bíblia. Vamos lá. Como isso funciona no corpo? Gálatas 5, do 1 ao 8. Alguém quer ler? Todos acharam? Não. Vamos esperar um pouquinho. Pode ler. não consegue entender para ele, Paulo, necessário
Amém. Gálatas é uma carta que Paulo escreveu a carta para a igreja em Gálatas, porque a igreja estava passando por problemas e ele estava tentando trazer de volta essa igreja para o verdadeiro evangelho, tá bom? Então, eles estavam voltando para a época da lei, né? Só que Jesus, nessa época, já tinha vindo, ele já tinha morrido na cruz, eles já viviam a época da graça nesse período. E aí ele fala que tanto faz circuncidar, não circuncidar, isso aí não tem mais importância, né? Não é por aí que vocês vão... Eu vou ler a minha versão, porque a gente estuda pela... E aí pega uma versão diferenciada, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu fico imaginando, quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando o autor falando e o porquê e para quem que ele está falando. Então eu imagino Paulo naquela época, vamos lá, Paulo naquela época falando para uma igreja lá em Gálatas que estava vivendo de novo no período da lei. E a lei, ela traz um jugo, ela traz um peso, né? Então vamos lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, igreja em Gálatas. Eu vou ensinar Paulo aqui, tá bom? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Se vocês forem para a lei, para que serviu a crucificação de Cristo? Então, essa principal não vem lá que veio para ver e da linhagem já pensava isso. O problema é um Deus infiltrado de discussão que quer botar o princípio da lei. Não, mas, sabe, na dúvida ainda da verdade, fala que Cristo em nós. Como hoje acontece hoje, no dia de hoje. Acho que uma igreja já vai estar tudo e fala, olha, não pode estar legal. Isso é botar tudo. Peso. E nem ele consegue obedecer. Exatamente. E aí eles fogem do real propósito, que é, né, viver e crer na crucificação de Jesus Cristo. Ok? Pois aí vamos lá. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim é a fé que atua pelo amor. Quem é amor? Deus, né? Deus é amor. Então é a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que te chamam, daqueles que o chamam. Então, isso não provinha de quem tinha chamado eles. Né? Quem chamou? Jesus. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, Paulo continua advertindo a igreja de Gálatas a viver pela fé e não pela lei. Até que no verso 13, deixa eu ler aqui o verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante... Olha Deus aí de novo. Né? Então, e olha a unificação aqui, a unidade. Sirvam uns aos outros, mediante Deus. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo. O que tem de Deus você entrega para o outro. O que tem de Deus você entrega para o outro. Tá? Mas se vocês se mordem, aqui tudo bem. E aí ele fala, sede servos uns dos outros, mediante o amor. Ele nos incentiva a viver pelo Espírito, pois a carne luta contra o Espírito, né? As obras da carne. Então, se a gente viver na carne, pela lei, as nossas... a carne, ela sempre está contestando. Só que se a gente está no Espírito, a gente tem os frutos, a gente tem as obras do Espírito. Quais são?
amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade. Ah, ah, entendi. Aham. Isso, pelo Espírito, né? Você consegue discernir o que é de Cristo e o que não é de Cristo. Muito bem. Então, vamos lá. E aí a gente tem, então, isso é natural, porque é Cristo em nós, é nós em Espírito, é o Espírito em nós. E aí são os frutos do Espírito também relatado lá em Gálatas, tá bom? A chave, aí vamos lá para o versículo 24. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, olha aí Paulo trazendo a igreja para viver em Espírito, com isso naturalmente. O que eu pensei em falar no começo lá de vem com você, minha irmã, não, isso é natural, porque você está vivendo em Espírito. Então, a gente tem Deus que é amor, a gente tem a comunhão com o Espírito, certo? Exatamente, pastor. Pode, fica à vontade. Isso, natural. E isso é natural, essa é a palavra. Vamos guardar essa palavra, natural, porque lá na frente a gente vai voltar nela. Mas a religião, ela nos ensina quê? Aí agora vamos trazer o que a religião nos ensina, porque aqui ensinou a viver pelo Espírito, certo? Então a religião, se eu não ofertar, Satanás me rouba. Se eu não vier no culto do domingo, eu não vou ser abençoada. Se eu não levantar a mão na hora do louvor, a graça não desce. Se eu não ajoelhar para orar, não valeu minha oração. Isso que a religião coloca, ela coloca um julgo em cima da gente. Onde, na verdade, ela faz acreditar, né, a religião faz a gente acreditar que os ritos nos aproximam de Deus. E não tem nada a ver, não são rituais que nos aproximam de Deus. Vamos lá. A gente já está próximo de Deus. Lembram o que Cristo fez na cruz? A cruz nos aproximou, a graça nos aproximou de Deus. Então, eu oferto porque não é meu. Até a gente estava conversando, né, depois que eu orei aqui, o Cadu falou um monte de coisa comigo, a gente conversou depois. E assim, então, é a minha natureza, eu oferto porque não é meu. Deus não precisa do meu dízimo, da minha oferta. Eu oferto porque é dele, eu estou devolvendo para ele, eu quero o melhor para ele. Por que eu venho para a igreja no domingo? Porque eu quero estar em comunhão, eu quero cultuar a Deus. O meu espírito deseja estar junto com os irmãos cultuando, louvando. Então, é minha natureza, se torna natural, né? Tanto faz eu orar de joelho, eu orar tomando banho, eu
deitada na cama, é a minha natureza, é a minha sinceridade, é o meu eu sendo derramado para o Senhor. Isso vai fazer eu me aproximar do Senhor. É isso que Deus quer, a verdade, adoradores que realmente o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, olha de novo o espírito aí, e em verdade. Então eu preciso estar no espírito. Enfim, ele já está próximo, então nada do que eu fizer, nada do que eu fizer em mim, a Rosângela, se eu vier, eu vou dar o meu exemplo, tá? Se eu vier para o Ministério Infantil achando que eu vou ministrar na vida das crianças, acabou, não é eu, não tem que ser eu. Eu venho para o Ministério, isso me foi revelado hoje, eu venho para o Ministério Infantil porque ele ama as crianças, não sou eu, ele gosta das crianças, as crianças são dele. E ele quer pessoas que cuidem das crianças, que ensinem o caminho que elas têm que andar, né? Então, é tudo por ele, é tudo para ele, é tudo dele, tá certo? Bom, vamos lá, vamos ser mais prática, né? Mais prática do que isso. Então, por que essa questão da unidade é tão difícil? Nós estamos falando de corpo, né? Nós estamos falando de corpo, né? E o corpo, ele é dinâmico, né? Ele tá em movimento, ele tem fases, ele tem estágios de vida, e esse corpo é a igreja. E quem é o cabeça desse corpo? É Cristo. Então, a consciência, o corpo está sendo formado com a consciência de Cristo. É Cristo quem está formando a igreja. A igreja, ela tem estágios, então, se tem irmãos novos convertidos, a palavra ela precisa ser clara para esses novos. Aqui, todos aqui já são cristãos, né? Eu já conheço todos, eu também já é convertida, a Adriane também. Então, a palavra ela pode ser mais pesada, ela pode ser mais, né? Mais densa, tá certo? Então, mocotó. Então, e aí por uma questão de ordem. Então, não é uma questão de ordem servir a Deus, é uma questão de natureza. Servir a Deus não é por ordem, é por natureza. Vamos lá, o que seria a ordem? Eu vou até usar um exemplo do Lava Rápido do meu filho. No final do dia, os meninos lavam os panos, né? E penduram lá para secar. O pano de encerar, de polir o carro, tem que estar seco no dia seguinte. Então, por uma questão de ordem, eles fazem isso, para deixar organizado para o dia seguinte, para o serviço ser de qualidade, para tudo estar, o serviço ser de qualidade, o atendimento ser rápido e tudo mais. Isso é uma questão de ordem. Agora, para servir o Senhor, é uma questão de natureza. É o meu ser natural. Isso tem que ser natural de mim. Porque tudo que eu vou fazer para fazer como se tudo fosse para o Senhor, né? Então, a palavra fala isso. Então, aqui, eu sigo, que nem eu falei, né? No Ministério das Crianças, porque eu quero cuidar das crianças que é dele. Conforme está lá em Mateus 19, as crianças é dele. E eu sou uma filha obediente. E só de pensar o que ele já fez por mim, o que ele já fez pelo meu neto, por exemplo, o que ele já fez por outras crianças, né? Isso faz com que eu queira servi-lo, isso faz com que eu queira, que a minha natureza queira estar servindo a ele. Eu quero estar mais próximo, eu quero estar em comunhão, eu quero um avivamento, eu quero a presença do Espírito Santo. Então, a unidade, ela não pode ser consequência do que fazemos, e sim do que nós somos em Cristo. Tá certo? Então, a unidade, ela tem que ser um esforço na consciência de quem nós já somos. Aí nós vamos encontrar testemunhas dessa unidade, testemunhas do Espírito. E o Espírito Santo vai testemunhar a nosso favor. Vamos lá. 3, 4. Prova disso é a forma como eu fui chamada hoje para ministrar. Se eu não estivesse em unidade, se a Linéia não estivesse no Espírito para
Ela poderia ter chamado outra pessoa. Ela falou, não, a avó vai a semana que vem, então eu vou chamar outra pessoa. Mas nós estávamos em unidade, na unidade do Espírito, né? Então, não é apenas fazer o que Deus está mandando, é ser a melhor expressão de quem Ele é aqui. Sem a unidade não há expressão espiritual. Vejamos um exemplo disso na Trindade. A Trindade é uma expressão da unidade. São três em um, tá certo? Então, mas a gente está tão no ritual que a gente interrompeu o processo da graça, tá? É como se a salvação se consumasse na graça, como se a salvação acabasse ali, pela graça. Mas a nossa salvação, ela se fundamenta no amor, que é Deus, se revela na graça e se consuma na comunhão. Vamos lá na saudação de Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios, volta uma página só. 2 Coríntios 13:11. Vou ler por aqui. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor, olha a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então, isso é a unidade, é a Trindade em um, e Paulo deseja isso, o pastor aqui todo final de culto nos deseja isso. Então, isso é a unidade do Espírito, isso é viver em unidade na igreja. É isso que o Senhor busca e procura. Vamos lá. É o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito. A graça é o meio de sermos reconciliados, com a relação íntima com Deus. Então, como isso acontece? No nosso secreto. Foi o que Deus começou comigo lá no começo da semana. A gente só, né, consegue se reconciliar, estar com Deus lá no nosso secreto, em oração. Gálatas 1 diz assim, ó, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a colocar-nos debaixo do jugo da servidão. Então é a graça. Cristo nos colocou aonde? Nos libertou do quê? Do jugo da lei. Nos trouxe a graça. E por que a gente vai voltar para o jugo da lei? Né? Vamos voltando lá para o início da administração. Tá certo? Aí, em João, isso foi até engraçado, porque o livro falava, né? E aí eu pesquisei lá. Quando Paulo disse, aí o Google respondeu. Existe realmente essa passagem, mas quem disse foi João. Aí eu caí na risada. Senhor, vamos conhecer a Bíblia, minha irmã. Em 1 João 1, 6, 9. Só para 1 João 1, 6 a 9. Tiago, 1 João 1. Evangelho. 1 João 4:20. Tá. 4:20. Eu vou ler então. Amém. Aqui. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Verdade. Você diz que ama 1 João 4:20. Né? Se você consegue, se você diz que ama Deus, mas não consegue amar o seu irmão, não adianta nada. 1 João 6, 1, 6, 9. E também vai falar isso, pastor. Aqui, ó. 1, 6.
Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, amém. Ou seja, como eu vou ser salva? Se eu não tiver pecado. Como a palavra fala que eu tenho que andar, ter comunhão, porque aí a graça vai me limpar, purificar, e com isso eu não tenho pecado. Tremendo, né? Irmão, eu terminei essa palavra, eu estava em pranto. Falei, Senhor, é forte, muito forte. Vamos lá. A dificuldade não está em reconhecer Deus como Pai, e sim eu reconhecer você como minha irmã, você como minha irmã. É muito fácil reconhecer Deus como Pai. Ele é Deus, né? Eu sei que Ele é meu Pai. Agora, reconhecer o meu irmão como meu irmão, agora eu vou mais longe. Por que eu dei o exemplo do Cadu? Se eu levo meu irmão a pecar, eu perco minha salvação. Por quê? A palavra fala lá. Mateus 16:25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então, eu não posso pensar em isso, tem que pensar no meu irmão. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo de homem para ficar mais convicto, mais consistente. Cadu, tu, sinto muito meu amor, lindo da minha vida, gente, é o amor mais lindo do mundo, né? Ó, vamos lá. Se o Cadu fala assim, eu não vou ministrar naquela trabalhadora do sexo, né? Eu não vou ministrar na vida dela, porque ela vai me seduzir e eu vou pecar. Ele já perdeu a salvação dele, porque ele não está pensando em unidade, ele não está olhando para ela como uma irmã dele em Cristo. Eu sei, amor, estou dando exemplo. Eu sei, tu é doido, pelo amor. Mas entende? Então, assim, eu não vou ministrar porque eu sei que ela vai me fazer pecar. O irmão sai daqui da igreja, enfim, vamos continuar com esse exemplo. Então, a gente tem que olhar para o próximo, seja ele quem for, e olhar com amor, porque ele é nosso irmão. É muito fácil dizer para você que está aqui dentro da igreja, minha irmã linda, eu te amo em Cristo Jesus, né? Mas vamos abraçar ali na rua. Aí o Espírito vai dar discernimento. Se você tiver no Espírito, o Espírito vai dar discernimento. Eu saí de serviço, eu passei para comprar as balinhas, eu passei para meu filho, eu estava dando paz do Senhor para todo mundo, gente. Cheguei no caixa da menina do Bar da Estrela, paz do Senhor, irmão. Porque é automático, é natural. Você vai agir, assim como você age aqui dentro, você vai agir lá fora com todas as pessoas, porque você é a expressão de Deus lá fora, não é você. A união é com todos. Deus ama a todos. Deus não faz distinção de pessoas. Ele ama a todos. Isso é a unidade. Olha, e eu achando que ia falar de... Chegamos lá,
tinha, no meio da clínica, na doutora lá, tinha um travesti de mulher e tal, e terminou, eu olhei, falei, mas tratei bem e tal. Quando terminou, eu não fui embora, inclusive eu falei, esse cara aqui, que era tudo isso aqui. E aí, nós começamos a conversar e tal, filho de pastor, esse rapaz, né? Filho de pastor, quando terminou, ele falou assim, caramba, meu cara, tu é da hora, cara. Tu não me julgou, não me condenou, sentamos juntos, todo mundo estava feliz. Eu falei assim, se eu não sentar com você, glória a Deus, como que eu vou provar o amor de Cristo em mim? E pegou meu zap, tem meu zap, por quê? Porque você não falou, você vai fazer acepção, que é uma pessoa que veste de mulher, entendeu? E eles estavam ali. E depois ela falou, cara, eu tenho que ver minhas postagens lá, qualquer outra, gente, e era nem criticado na igreja, por ser criticado pelo jeito dele, ninguém criticado, a própria igreja jogou ele para fora. A gente tem amor, tem unidade. É a mesma coisa, a gente ganha para Jesus aqui, aí um abençoado, trata com ignorância com grosseria, a pessoa fala, Amor, a gente precisa expressar Deus, né? A gente precisa expressar o amor. É. Amor, põe amor. é o que eu falei,
que todo relacionamento ele cresce com a constância, E ele né? diz, rapaz, não é cuidado, sabe? Bom, faz essa palavra. Já foi certo. Ele só pode cabeçar, ele faz também não importa mais. Pelo amor de Deus, já pode falar, pode ser. Assim, cuidado tá, tirar da rua, porque é uma coisa voluntária, involuntariamente, não aceita a coisa. Ele é briga. Mas que o homem hoje ele é liberado. E você fala, por favor, o Emerson, que aceitou a Jesus, o Genil, né, que está cuidando da gente, ele passou eu preciso de emprego. Eu falei, Genil, vem, dá emprego para ele. Falaram que ele faliu quando foi hoje, começou a trabalhar lá no Casqueiro. Já não tem um diabetes. Eu falo para ele, perdoa, foi verdade, Olha que maravilha. Isso é o corpo, é? E aí ele veio, eu falei, Genil, arruma uma forma para ele. Aí o patrão disse para o senhor, quando foi estar lá na perícia, ele falou assim, eu posso trabalhar todo dia, foi o sul, pelo menos comigo. Não, porque eu preciso dar dinheiro para ajudar meu pai. Meu irmão ajudou o outro para me entregar. É isso que eu falo. Aí ele falou que era na igreja. Eu falei, vamos lá. Eu falei, fazer de curso, falei, ela vai comigo, que é bom. Aí eu também tenho assim, eu passei o zap pra ele, falei, vou passar o mais direitinho. Pensei que não ele veio mesmo, eu tô me esperando. E tava nele. E quando eu percebi, eu falei, olha que coincidência. Eu tava descendo um monte de play, ele disse que eu tava atrapalhando, não tem problema. Aí ele falou assim, peraí, ele começou aqui e vai igreja hoje. Você vai. E ele veio mesmo. Então, assim, se a gente ficar desatento, é Deus trabalhando naquele momento. Entendeu? E eu não sei nada de ninguém, ele veio mesmo, mas eu vou sim. Agora, o que é importante é a gente estar atento, é a gente estar em espírito, porque senão vai passar e a gente. Ah, eu tô com pressa, porque agora eu tenho que fazer Sim, mas janta. assim, se eu fosse olhar Já pensou? não, um homem, como que eu vou parar? É, Mas eu falo, você vai, você sabe qual é a sabedoria da favela. exatamente. Então é isso. Mas eu falei, fala pra você olhar pra ele. Eu vou dizer, eu não falei. Amém. É isso. Amém. Não, acabou, gente, 9 horas. O que eu preparei. Oh, Senhor. Se a senhora também quiser fazer pergunta, Vocês querem perguntar? Pergunta mais, pergunta. Isso. seu clamor, também a gente pode inserir João 15, da videira, né? Eu sou a videira. Quem tá O Senhor exige isso da gente. O Senhor exige isso da gente, né? Está ligado a Ele. E quando a gente está ligado a Ele, a gente está ligado ao corpo. Quando a gente está ligado ao corpo, a gente não tem interesses pessoais, interesses coletivos. Isso. Que nem a administração aqui falou, né? Que a nossa salvação, ela depende desses 3 quesitos, né? Que é o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito. E a comunhão com o Espírito faz a gente querer estar em comunhão, faz o corpo querer estar junto, o corpo querer estar perto, o corpo querer estar louvando o Senhor, buscando o Senhor, aprendendo do Senhor, compartilhando. Foi isso que aconteceu em Atos também, né? Todos estavam unidos até que ele voltasse, né? E esse é um mandamento até, né? Que permaneçam até que eu retorne, né? Então a gente precisa estar em comunhão. Sim. Diga. Não, por favor. Tem 15 minutos. Eu acho que o interessante Ô, Glória. Isso.
voa, outro pega, outro está aparecendo na porta. Isso faz você tanto sentir o seu propósito, você não fica por causa do seu sentimento, você está funcionando dentro do povo. Quando você está funcionando do povo, porque não tem por que você brigar. Porque cada um está dentro da sua função. E uma outra coisa que eu achei do natural, é a intenção de fazer isso que foi acabado de falar. Eu não tenho incentivo para fazer. Vamos supor, lá fora, a comunhão é baseada em quê? Em interesse. Aí a pessoa pensa igual eu penso. Ela é minha best friend. A gente faz junta, a gente pensa igual, a gente compartilha os mesmos sentimentos. Então, há uma comunhão. Dentro do povo, isso acontece uma outra dinâmica. Qual é a dinâmica? Eu fui chamada por Cristo para servir e tal. Mas, de repente, eu acho que ela não é, vamos dizer assim, a pessoa que eu Cristo, mas ela é a pessoa que está junto comigo no mesmo propósito. Então, eu tenho que olhar para ela com o amor de Cristo, que é o que Deus colocou lá para trabalhar. Exatamente. Então, o que une ela? Não, o que une ela É o propósito. é o propósito. É. E a minha atitude tem que ser intencional. Qual é a minha intenção? Eu tenho a intenção de fazer um pouco do meu propósito em casa do Deus amor, e eu não posso ser profeta para ninguém. Eu tenho que ter comunhão, para ter comunhão, ter intenção racional. Eu não posso esperar o meu sentimento de estar Independente das diferenças que está em prol do corpo de Cristo. exatamente. Qual é a diferença? Quando o meu sentimento está em cena, o que acontece? Eu não vou ajudar ela, eu não vou ajudar ela, eu vou fazer a coisa, eu vou ajudar ela, não. E à medida que eu oro por ela, e que eu ando com ela, o Espírito de Deus vai ter uma. É impossível você orar para alguém, você cumprir com alguém, Deus não terá a mão no coração. É verdade. Por isso que a gente olha para falar de Espírito de vontade, agora eu vou ter Espírito. É isso É aí. porque o Espírito Santo vai na obra. É a obra do amor. Mineia, você falou muito de propósito, de propósito, de propósito. Todo mundo aqui sabe seu propósito? Todo mundo já conhece seu propósito? Todo mundo sabe para que foi criado? O que está fazendo nessa terra? Tu não foi criado por acaso, né? E aonde a gente descobre qual é o nosso propósito? No secreto, em oração. E não adianta negar não, viu? Porque vou dizer a minha experiência. Não, Senhor, criança, misericórdia. Senhor, eu já trabalho com 44 marmanjos, eu tenho que liderar 44 marmanjos. O Senhor ainda vai me dar uma sala com 12, 18 crianças, Senhor. Não, criança não, Deus. Criança não, alguma outra coisa. Alguma outra coisa. Eu postei tudo. Deus pede para você orar. Porque o mais espiritual. E a gente tem que orar, você tem que abrir a boca com ele, né? Aquela coisa. Glória a Deus. Deus tem que orar. Aí o Espírito fala, Deus tem que orar. Independente do que você pergunte, tem que dobrar o joelho e orar. E esse é o sono que você tem que orar para que você esteja bom. E isso também é vontade. Porque o nosso irmão, ele é nosso irmão em Cristo. Só não está convertido ainda, por enquanto, mas é o nosso irmão em Cristo. Então a gente precisa ter esse tempo de secreto, ter esse tempo de oração, ter esse tempo. Quero saber que monte que tu vai, quero ir. Vamos lá. Eu sempre, irmã, eu nunca fui orar no monte. Nunca fui. Eu nunca fui. Pode dizer que eu não fui por uma vez fazer uma profética. Tá, menino. Eu até pedi para o pastor Lex que amanhã, acho que ele já foi, o missionário André, ele vai entregar
Onde é o pastor? É no próximo. Ah, tá. Vai sair daqui 10 para 7. Tá. 7 horas. Se tiver disponível. Quero ir. Se tiver carona, eu quero ir. Tá. Se tiver carona, eu vou. Ela entra na blog, não posso colocar direito. É isso. Gente, a Miné falou uma coisa super importante. Trazer papel e caderno, papel e caneta para anotar, é ponto de ensino. Tanta é bom para reler. É ponto de ensino. É isso, vamos orar para acabar. Quando eu estava olhando para o filho, eu ia tirar uma palavra. E na minha eu via você colocando a mão no seu cabelo caindo. Só que hoje, nesta noite, o Senhor está derrubando por terra toda a Amém. Em nome de Jesus. Eu não sei se isso já aconteceu ou ia acontecer. Você pegava o teu cabelo assim, teu cabelo começava a cair. Aleluia. Só que hoje, pelo poder do nome de Jesus, Amém. toda entidade, todo mal que está lutando contra a tua vida, contra a tua mente, está sendo derrubado por terra em nome de Jesus. Amém? Agora, Amém. vamos orar?